वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवमुखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपोवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहवो मत्पदं प्राप्ता त्रष्टा कयाधवादयो
Vishaparva balirvanamayaschatho vibhishanaha Sugrivo Hanuman Riksho Gajo Gridho Vaniko Pata Vyadaha Kubja Braje Goppo Yagyapatno Statapari Te Nadhita Sutigana Nupa Sita Mahattama Abrata Tapta Tapasa Satsangyat Mam Upagataha Bahavo Matpadam Praptat Prashpa Kayadhavadayo Vrishaparva Valirvahano Mayaschatho Vivishanaha Sugrivo Hanuman Riksho Gajo Gridho Vaniko Pata Vyadaha Kubja Braje Goppo Yagyapatnaha Statha Pari Te Nadhito Sutigana Nopa Sita Mahattamaha Abratat Tapta Tapaso Satsangyat Mam Upagataha Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada diz que enquanto nós estivermos buscando a ajuda da lógica, enquanto estivermos ocupados obtendo a ajuda da lógica, até então, nós nunca poderemos nos encontrar com Guru Padma, Sadguru. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que os seres humanos, as pessoas, quando elas vão se abrigar na lógica, até então, elas não poderão receber o darshana de um Sadguru. É impossível. Você pode se lembrar. A lógica, ela vem da desconfiança e da descrença. A lógica pode me lançar para longe do bhajana. A lógica não vai me permitir entender a Prakrita Sattva, a verdade absoluta. No caminho da verdade absoluta, a Prakrita Satya, a lógica ou a argumentação são inúteis. É impossível. A interpretação lógica não pode permanecer no caminho da verdade absoluta. E Guru Padma é a personificação da verdade absoluta. O que é que você pensa? Guru Mukha Padma Vakya Hidayate Koriya Oikko Arna Koriya Manyasa. Quando Guru Maharaj fala algo, Guru Padma, Sadguru fala algo, nós não devemos expressar nenhuma dúvida, suspeita, não deve haver. Nitai Charan Satya Taharo Sevak Nitto Nitai Charan Sadakaro As. Preste atenção no que eu estou dizendo. O Guru Tata original é Nityananda Prabhu e todo Guru Padma, todos os Sadgurus, eles vêm dos pés de lótus de Nityananda, nós sabemos muito bem disso. Então, está escrito no Kirtana que os pés de lótus de Nityananda Prabhu são a verdade eterna. Então, automaticamente, os pés de lótus de Guru também são eternamente presentes. Guru Vani, os ensinamentos de Shri Guru Padma, Guru Padma Vani, Guru Deva Vani, Guru Vani nunca pode se desviar da verdade absoluta. Porque a verdade absoluta significa Guru Vani significa a verdade absoluta. E os pés de lótus de Nitai, Satya, é a verdade absoluta. Então, como os pés de lótus de Nitai são a fonte de todos os Guru Padma, então Guru Padma também são a verdade eterna absoluta. Então, Guru Vani, ou seja, a verdade absoluta, ela nunca pode se desviar de Nityananda Prabhu.
Vani, Guru Vani é igual a Nityananda, Guru Vani é igual a Guru, Guru Vani e Guru. Se nós falharmos em ver a Vani Swarupa de Guru Padma, então toda a nossa Guru Puja vai falhar, vai ser inútil. Nós precisamos perceber, nós precisamos ver a Vani Swarupa de Guru Padma. Se nós quisermos testar Guru Padma, se ele é autêntico ou não, então nós podemos cair. Se nós quisermos testar a autenticidade de Guru Padma, então certamente, se houver essa descrença, essa suspeita, então nós podemos cair. Isso é um tipo de Guru Avagya. Guru Avagya é um tipo de violação a Guru Padma, de ignorar, de insultar Guru Padma. E dessa maneira, nós nunca podemos nos encontrar com Guru Padma. Ramachandra Puri nunca se encontrou com Madhavendra Puripada. Aí você vai dizer, Maharaj, mas Ramachandra Puri era um discípulo de Madhavendra Puripada? Não, você está errado. Ramachandra Puri nunca viu. Ramachandra Puri, ele nunca viu Madhavendra Puripada. Preste atenção. E 2 ou 3 filhos de Advaita Gosai, eles também se desviaram do caminho de Advaita Gosai. Eles nunca viram os pés de lótus de Advaita Gosai. Preste atenção, apenas Gopal e outros, eles estão alinhados com Advaita Gosai. A interpretação lógica não pode obter nenhuma estabilidade. No Mahabharata, nós sabemos, Tarko Apratishta. Nasho munir jasya matam na bhinyam dharmasya tattvam nihito guhayam mahajano yeno gato sapantha. Então aqui há uma indicação do Shrautavani, Tarko Apratishta. A interpretação lógica não pode obter nenhuma estabilidade. E Shruti tem diferentes tipos de escrituras que indicam coisas diferentes. E você não encontra 2 sadhus que têm a mesma opinião. Munis. Mas os nossos Guru Padmas, se você pensar, porque externamente você pode encontrar uma disparidade, uma diferença, mas internamente não há diferença. Então, todo o Siddhanta Vichar de Bhaktivinoda Thakur, nós podemos receber de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. O mesmo Vichar, nós podemos receber de Parampujyapada Keshava Goswami Maharaj, e o mesmo Vichar nós vamos receber de Parampujyapada Shrida Goswami Maharaj. Talvez a representação seja um pouco diferente, a forma de apresentar a linguagem é diferente, mas o Siddhanta Vichara é igual. Preste atenção. Então, tente se lembrar. Do Mahabharata nós sabemos, Tarka Apratishta. Se você seguir brigando, discutindo, no fim das contas, você não vai encontrar nenhuma solução. Tarka, a lógica, ela vai gerar mais lógica. Se você tentar defender-se com a sua lógica, outra pessoa vai trazer outra lógica e vai trazer outro ponto. Então, diferentes Muni Rishis, eles têm diferentes tipos de concepção sobre o Paratata, a verdade absoluta. Actually, dharmasya tattam nihito guhayam, the secrecy. E o segredo de Bhagavata Tata Vigyana, ele é tão secreto, tão sublime, que as pessoas comuns não conseguem entender. Ela repousa dentro do coração de um devoto puro. Guhayam significa
coração, mas alguém pode interpretar como caverna, mas caverna não é aplicável aqui. Então é um tattva muito secreto, uma verdade muito secreta. Guhyam, Vishuddham, Durbodhyam. Nós estamos falando no Bhagavatamrita que ele é muito secreto, esse Tattva Vigyana, Bhakti Vigyana. Mas, então, o que fazer? Aquilo que os Mahajanas, de acordo com Shrota Panta, nós podemos seguir a direção certa. Yamaraji Maharaj, um dos 12 Mahajanas, ele falava que o Bhagavata Dharma Vigyana, ele é tão secreto, Guhyam. Guhyam significa o segredo dos segredos. E Vishuddham, tão puro, tão puro. Vishuddham, extremamente puro. E Durbodhyam, intricado. É complicado. Você não consegue entender. Se o nosso coração não for complicado, então nós podemos entender muito facilmente. Mas se o nosso coração for complicado, então o Tattva Gyana vai ser complicado também. Assim como Jagadananda Pandita, sabe? Que é um amigo de infância de Chaitanya Mahaprabhu, ele disse: ele diz, se o seu coração for simples, se não houver duplicidade, então você pode entender muito facilmente os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Do contrário, vida após vida. Você pode fazer um drama, você pode usar tilaka, mala, tudo. Você pode seguir, mas você não vai encontrar nenhum indício dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Jagadananda Pandita diz: se o seu coração não for complicado, for um coração bem simples, então, pela misericórdia de Guru Vaishnava, muito facilmente você poderá aprender, entender, sentir os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Do contrário, não há outro caminho. Quanto mais complicação você tiver no seu coração, mais você vai se desviar do caminho de Guru Padma. Preste atenção, do Bhagavata Dharma. Então, não tem sentido, na verdade. Então, neste mundo material, aquilo que nós conhecemos como verdade, ele é sujeito à mudança, ele pode mudar algum dia. Então essa não é a verdade absoluta, é uma verdade aparente, mas a verdade absoluta nunca pode ser mudada. A verdade absoluta nunca vai se transformar. Se alguém transformar, se alguém quiser agitá-la, se alguém quiser violá-la, então ele é um Guru Drohi, ele é um traidor, ele é contrário ao Guru Padma, ele é Tarkanishta. Ele quer começar uma argumentação lógica. E, ao mesmo tempo, ele vai violar Guru Padma e, ao mesmo tempo, ele vai violar o Shastra, porque violar Guru Padma significa violar os Shastras também, porque Guru Padma é a Prakrita Vani Swarup. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, a nossa audição do Harikatha pode ser bem sucedida se nós estivermos ouvindo de coração todas essas declarações comparativas sobre Bhakti. Realmente é inconcebível, a gente não pode nem imaginar como é possível que cada um desses grandes devotos quiseram passar adiante, eles não queriam receber nenhum reconhecimento, não queriam receber nenhuma pratista. Assim como a Mani Manada, eles queriam honrar os outros, eles não estavam nem pouco interessados em receber honra. Este é o sintoma básico de um devoto puro. Eles não têm nenhum interesse em receber Labha, Puja, Pratishta, nada. Apenas Harikatha é a vida deles. É por isso que eles falam dessa maneira. Harikatha é a vida de Prabhupada, Harikatha é a vida de Bhaktivinoda Thakur, Harikatha é a vida de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de todos.
O Srila Goswami Maharaj, ele, quando estava idoso, 85 anos, 90 anos de idade, falava Harikatha 3 vezes por dia. Como é possível? Tudo é possível para eles. E também nós sabemos do Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhukti mukti spriha yavad pisachi hridi vartate tavad bhakti shukashatro katham abudaya bhavet. Que se o nosso coração estiver contaminado, contaminado significa devido ao desejo de Labha, Puja, Pratishta, se o nosso coração estiver contaminado, nós nunca podemos obter Bhakti. Tente entender, porque Bhakti é a Swarupa Shakti, a energia interna de Krishna, a energia interna de Bhagavan. E Bhakti Devi, ela é absolutamente neutra. Não é que ela não possa ir lá ou não possa ir ali, não é assim. Não há parcialidade. Bhakti Devi é muito neutra. Então, sempre que a situação demanda, Bhakti Devi pode correr para aquele local sem julgar se ele vem de uma casta baixa ou isso ou aquilo. Então, nós não podemos obter a misericórdia da Swarupa Shakti Bhagavan, ou seja, não podemos receber a misericórdia de Bhakti Devi se nós estivermos escondendo, se nós estivermos escondendo o nosso câncer, a nossa leprose dentro do nosso coração. Se nós quisermos esconder, então para sempre nós podemos nos desviar, para sempre nós podemos ser enganados. Preste atenção. Então, o desejo de desfrute e libertação, se houver qualquer demanda por Bhukti, Bhukti significa desfrute, Labha, Puja, Pratishta, ou Mukti, salvação. Então, esses tipos de desejos por Bhukti e Mukti, enquanto esses tipos de desejos estiverem contaminando o meu coração, não há possibilidade de eu obter Bhakti. Bhukti, Mukti, Spriha, Yavat, Pisachi, Hridivar. It is compared with Pisachi. E eles são comparados a bruxas, pisachis, a fantasmas. Preste atenção. So, Bhukti, Mukti, Spriha, Yavat, Pisachi, Hridivartate. Tavat bhakti shukasya atro katham abhudayo bhavet. How you can get? E como você pode obter? No Rasamrita Sindhu está escrito, se esses desejos de exploração ou de libertação estiver no seu coração, como é possível você obter Bhakti? É impossível. E se houver contaminação, ou seja, Labha, Puja, Pratishta, neste caso, diferentes tipos de medo, de medos desconhecidos, diferentes tipos de medos desconhecidos vão nos seguir. Diferentes tipos de medos desconhecidos podem nos seguir e nos colocar em problemas, em grandes problemas, um medo desconhecido. É por isso que está escrito no Bhagavatam, Tavad bhayam dovino deho suhit nimittam tavad spriha paribhavo vipulascha logo tavad mamo iti asad avagraha artimulam javan nate angrim avayam vinite lokaha. Enquanto 100% de rendição não estiver presente, aos pés de lótus de Bhagavan, Prabhupada diz, 100% de Sharanagati, de rendição, não é possível, é praticamente impossível, porque neste caso você poderá falar um Harikatha absoluto, sem nenhum medo. Se a sua submissão for 100% perfeita, ou seja, se não houver duplicidade, então e apenas então você poderá falar da verdade absoluta, de maneira absoluta e sem medo, mas não antes disso. Até então, você vai ficar com medo por conta das suas opulências, do seu dinheiro, posição, porque você vai ficar com medo. Oh, eu posso perder isso. Esse tipo de medo vai te seguir e vai te colocar em problemas. Dravina significa dinheiro líquido. E as suas opulências também, suas propriedades, seus tesouros. Então,
Enquanto você não se render, não se entregar 100% aos pés de lótus de Bhagavan, certamente você vai ficar com medo. E medo de quê? Medo de perder seu dinheiro, sua posição, medo pelo seu corpo. Posso perder meu corpo a qualquer momento, posso desenvolver uma doença. E também todos a minha esposa, filhos, pai, mãe, parentes, entes queridos, nós sempre vamos ficar com medo com relação a isso, porque 100% de rendição, Sharanagati não está lá, aos pés de lótus de Guru Padma. Até então, diferentes tipos de desejos vão ficar se desenvolvendo continuamente, diferentes tipos de desejos, porque desejos geram desejos. O dinheiro gera dinheiro, preste atenção. Dessa maneira, diferentes tipos de desejos vão se desenvolver e vão se desenvolver dentro do coração. E até esse ponto, você vai ser derrotado a todo momento porque você é covarde. Se houver medo, isso significa que você é covarde. Covarde significa, em inglês, há um ditado que se diz que um covarde, ele morre muitas vezes antes da sua verdadeira morte. Um covarde morre muitas vezes antes da sua verdadeira morte. E realmente, o Bhagavata Darshan diz a mesma coisa. Até então, nós vamos nos desviar, porque a cobiça é um grande problema, muito perigosa. Se houver cobiça, e se você souber o Shastra, externamente você pode ser um pandita, mas internamente você vai ser derrotado, você vai ser insultado a todo momento porque você tem cobiça. Então, Kama, Krodha e Lobha podem te insultar a todo momento, a qualquer momento e a toda hora. Você pode ser insultado pelas pessoas. Preste atenção, porque tem luxúria, Kama, Krodha, raiva e Lobha, cobiça. No Bhagavad Gita, Krishna diz que esses são os 3 portões. Estes são os 3 portões para alcançar o inferno. Estes são os 3 portões para entrar no inferno muito facilmente, muito confortavelmente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Assim, diferentes tipos de cobiça vão aumentar como fogo. A luxúria vai aumentar como fogo. Preste atenção. Então, ele diz, é a minha propriedade, ou seja, possessividade, esses sentimentos de eu e meu, eu e meu. Tavad mamo iti asad avagraha artimulam. This kind of, wrong conception. Esse tipo de concepção errada se deve ao jogo operado pelas estrelas. Aquelas estrelas e planetas, eles estão jogando com os seres humanos de acordo com a posição das estrelas. Aqueles que fazem Krishna Bhajana, para eles, elas não podem fazer nada. Tavad mamo iti asad avagraha artimulam javan nate angrim avayam pabrinite lokaha. Se eu não aceitar, se eu não me abrigar aos pés de lótus de Bhagavan, até então pode haver problemas, muitos problemas. Agora, você pode se lembrar, a nossa prática devocional é como um drama. A nossa prática devocional é praticamente como um drama. Preste atenção. Prabhupada dava um exemplo que num grupo de teatro tinha um homem ali que era um ótimo ator. Ele atuava muito bem. Prabhupada contava, num grupo de teatro tinha um homem cujo nome era Kali Bhagit.
O nome dele era Kali. Então, ele atuava no papel de Narada Muni nesse teatro. Ele atuava no papel de Narada Muni porque ele era um ótimo ator. E praticamente 150 anos atrás, Prabhupada contava essa história. Naquela época, Dhiren Adhikari, um homem, era o líder daquele grupo e ele pagava 5 rúpias para aquele homem, Kali Bhagdi, porque ele era um ótimo ator. E 5 rúpias naquela época significava uma grande quantidade, você não pode nem imaginar. 5 rúpias há 150 anos atrás era uma grande quantidade de dinheiro. Você não poderia nem gastar esse tipo de dinheiro, esse tanto de dinheiro, era muito. Então ele desfrutava desse salário de 5 rúpias por conta da sua atuação no papel de Naradi. Então Kali Bhagdi, esse ator, a voz dele era muito boa e ele era bem alto. Então eles faziam ele ficar com o cabelo como se fosse de Naradi Maharaj, um cabelo meio trançado, para assumir o papel de Naradi. E ele tinha um corpo alto e ele cantava muito bem. Kali Bhagdi, ele estava habituado a fumar ganja. Sabe ganja, maconha? Kali Bhagdi estava acostumado com intoxicações muito ruins, como ganja, vinho, ele costumava usar. Então ele ganhava dinheiro e usava maconha, vinho, tudo isso. Então, praticamente todos os dias ele fumava maconha. Então, naturalmente, aqueles que fumam maconha, os olhos deles ficam vermelhos. Então as pessoas pensam que os olhos vermelhos eram um tipo de decoração, porque enquanto ele assumiu o papel de Narada, ele tinha os olhos vermelhos e as pessoas pensavam que ele estava cheio de devoção. Ou seja, ele tem devoção, então ele está chorando e os olhos estão vermelhos, então está muito bom, muito bom. Então as pessoas comuns pensavam, que bom, que maravilha. Os olhos dele são bem vermelhos. Mas aqueles que sabiam muito bem, aqueles que conheciam, que sabiam que Kali Bhagdi fumava maconha, vinho, e é por isso que os olhos deles eram muito vermelhos, mas as pessoas comuns estavam apreciando, elas não tinham nem noção disso, elas não podiam entender que ele estava tomando vinho, fumando maconha, ninguém sabia. E o caráter dele também era muito ruim. Mas, quando ele estava atuando no papel de Narada, naquele momento, a atuação dele era tão perfeita que as pessoas apreciavam muito. Preste atenção. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada dava este exemplo e falava, aqueles que estão indo pregar, aqueles que estão atuando como acharyas, se o caráter deles for como o de Kali Bhagdi, então o que vai acontecer com as pessoas comuns? Para onde as pessoas comuns podem ir? Se as pessoas comuns não podem acreditar em um sadhu, se as pessoas comuns não podem acreditar em um sadhu, então em quem acreditar? Para onde elas podem ir? Se elas acreditam em um sadhu e esse sadhu vai enganá-las, neste caso, para onde elas podem ir? Elas vão perder a sua fé no Dharma. Este é um grande problema. Então, Saraswati Goswami Thakur dizia, aqueles que estão atuando no papel de acharya, aqueles que estão agindo ou atuando no papel de guru, ou seja, de sannyasi, se o drama, se eles estiverem encenando um drama, se não houver realidade, então vai ser como o caso de Kali Bhagdi, que estava atuando no papel de Naradi,
E eles também estão assumindo um papel, fazendo um drama no papel de acharya, ou de sannyasi, de guru. Não há realidade. Então, Prabhupada dizia que um verdadeiro devoto, como Madhavendra Puripada, Ishvara Puripada, como Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eles não têm nenhuma duplicidade. Eles têm realidade. A conduta deles, as palavras deles, todas as atividades deles estão alinhadas com a Acharana conduta. Acharana significa Krishna Bhakti. Acharana significa Krishna Bhakti. Isso é Acharana, nada além disso. Então, no papel de um devoto, eles podem atuar perfeitamente, mas Prabhupada diz, eles vão enganar a si próprios. Prabhupada dizia que de qualquer maneira eles vão enganar a si próprios e ao mesmo tempo eles vão enganar todas as outras pessoas comuns. Eles vão enganar a si próprios também. É a propensão ao próprio engano. Brahma, Pramad, Vipralipsa, Karna, Patal. Vipralipsa, esse defeito significa propensão ao auto-engano. Dessa maneira, eles estão assumindo o papel de um acharya, o papel de um guru. Dharmam bhakshanti adharmagya adhirura uttamasanam. Follow what I say. Preste atenção no que eu estou dizendo. Dharman bhakshanti adharmagya. Aqueles que não estão em linha com o Dharma, com o Bhagavata Dharma, que estão totalmente desviados, eles vão se sentar no asana de Vyasadeva para dar uma palestra. Que piada é essa? Que grande piada! Preste atenção. Prabhupada diz, eles vão fazer um drama para coletar dinheiro, posição e tudo mais, mas não há realidade na vida deles, porque eles sabem que são enganadores. Eles vão se colocar em problemas. Shudraha pratigrahishanti tapavesha upajivina. Shudraha pratigrahishanti tapavesha upajivina. Dharmam bhakshanti adharmagya adhirura uttamasanam. What? Shudraha. O quê? Shudraha. Aqueles que são Shudras estão sempre lamentando. Eu perdi essa quantidade de doações. Eu deveria obter Lava Puja Pratishta. Eu queria fazer discípulos. Que piada. Que piada. Aquele discípulo não está seguindo nem mesmo 1% das regras e regulações. Aquele discípulo, ou a discípula, não vai seguir nem mesmo 5% das regras e regulações dos Shastras. Como Mlecha. Como Mlecha ele está vivendo. E Gurudeva vai chamá-lo. Como é que você está? E aquele idiota fala, meu Gurudeva é grandioso. E eu fico rindo dessa situação. Eu rio disso, porque Guru Vaishnavas puros nunca podem permitir, enquanto eles estão lá bajulando. Um bajulador nunca pode ser um pregador, não há realidade. Eles não deveriam nem receber Harinama, eles não são qualificados nem para Harinama. Eu posso contá-los com as pessoas materiais. Eles são comerciantes. Ou nem mesmo isso, eles são enganadores, eles ficam mentindo para mim. E o Guru Maharaj quer receber informação sobre eles. Então, qual é a condição desse Guru e desse discípulo? Qual é a condição desse campo devocional? Apenas temos bajulação, esse tipo de coisa. Então, Prabhupada diz, está na glorificação ao Bhagavatam. Shudraha pratigrahishanti tapavesha upajivina. Aqueles que são Shudras, eles esperam Lava Puja Pratishta, a todo momento estão se lamentando. Shudraha pratigrahishanti, they are going to accept cloth.
E eles vão aceitar roupas, aceitar propriedades de diferentes pessoas, enquanto eles não têm direito de receber nenhuma rúpia. Nenhuma rúpia eles têm direito de receber, uma rúpia. Guru Padma costumava dizer que mesmo um chapate dos Brajavasis, se você comer, e se você não estiver fazendo bhajana, você terá que nascer como um cachorro na casa deles. Eles são preguiçosos. Eles são devotos preguiçosos. Eles são devotos. Eles são devotos. Devotos preguiçosos. Eles estão vivendo a vida deles fazendo praticamente nada. Eles estão vivendo a vida deles de maneira relaxada, fazendo praticamente nada. Essa é a condição. Guru Padma dizia que se você receber um chapate dos Brajavasis e você não estiver fazendo um bhajana perfeito, então você terá que pagar. E como? Você terá que nascer como um cachorro na casa deles e terá que pagar. Preste atenção. Quão perigoso é. Todos estão pedindo, me dê doações. Mas você tem o poder de bhajana para digerir essa doação? O que é que você pode fazer? Você vai colocar no banco. Você não vai imprimir um livro. Você vai dar para um comerciante. Eu sei. Eu te conheço muito bem. Você tem muito dinheiro, então você vai dar esse dinheiro para o empresário para investir e tudo mais. Eu conheço o seu caráter. Você não pode esconder. Sasudraha pratigrahishvanti tapaveshu vijivinaha ar dharmam bakshanti adharmagya. Então, aqueles que são adármicos, aqueles que não são de maneira alguma pessoas religiosas, que são idiotas, pessoas materialistas, eles vão se vestir como um sadhu e vão se sentar num asana mais elevado, Vyasasana, e vão dar palestra sobre o Dharma. Dharmam bakshanti adharmagya adhirura uttamasanam. Uttanasana significa Vyasasana, um assento elevado. Mas aqui, por um longo tempo, nós estamos vendo, aqui há bastante tempo, mas aqui há bastante tempo nós estamos vendo, mas aqui há bastante tempo nós estamos vendo quão milagroso. Hanumanji Maharaj é um grande devoto. Ele é um associado eterno de Ramachandra e está expressando sua humildade. Tamanha humildade, ele diz, eu não sou nada. Vá até os Pandavas e tente ver a kripa deles. Tente ver como os Panchapandavas estão desfrutando da misericórdia de Krishna. E Naradi, pense, você acha que eu sou um receptáculo da misericórdia? Mas não, de maneira alguma, de maneira alguma. Hanumanji Maharaj diz, ontem eu estava dizendo, Hanumanji Maharaj, ele vai falar um Siddhanta muito secreto. Hanumanji Maharaj diz, ele vai falar um Siddhanta muito secreto. E qual Siddhanta que Hanumanji Maharaj diz? Ontem eu falei e eu quero apenas lembrá-los. Jesham apadagana evo sattamaha Shushevitaha Je vidhayo prabhum Bagram sadho sangamayati tvai. Kya? What is written? Tesham apadagana evo sattamaha Shushevitaha Je vidhayo prabhum. Je Bihayo. It is printing mistake, I think. Je Bihayo, eu acho que tem um erro de impressão. Bihayo significa vivo e Bidayo significa infinito. Então tem erros em todos os livros. Eu não consigo encontrar nenhum original, um grande problema. Eles não têm paciência. Então, está escrito. Tesham apadagana evo shattamaha Shushevitaha Je Bihayo Prabhum Bagram Sadhyaho Sangamayati Tvai. Que você pode apontar diferentes tipos de problemas. Você pode apontar que diferentes, incontáveis tipos de problemas aconteceram na vida dos 5 Pandavas. Mas Hanumanji Maharaj está dando um ótimo comentário.
Ele diz que, na verdade, esses problemas estão assumindo o papel de um sadhu. É isso mesmo? Sim. Diferentes tipos de problemas perigosos vieram na vida dos 5 Pandavas. E esses problemas, aqueles problemas, assumiram o papel de um sadhu. E por quê? Porque aqueles problemas, quando eles vieram na vida dos 5 Pandavas, qual é o dever de um sadhu? Um sadhu vai dar a associação mais elevada dele, ele vai falar Harikatha, e pela misericórdia daquele sadhu, nós podemos receber o Darshana de Bhagavan, Bhagavat Prapti. Nós podemos receber o Darshana de Bhagavan. Aqui, todos os tipos de problemas vieram na vida dos 5 Pandavas, e esses problemas assumiram o papel de um sadhu, porque esses problemas estavam arranjando aqueles problemas, eles estavam arranjando a situação de tal maneira para que Krishna se sentisse obrigado a vir e proteger e resgatar os 5 Pandavas, o que é muito natural. Os 5 Pandavas têm um relacionamento com Krishna Bhagavan. Tem a tia materna, que é Kunti Devi, a tia paterna Kunti Devi. Então eles têm esse relacionamento, e dessa maneira os 5 Pandavas são como irmãos de Krishna. Então, embora nós saibamos que um relacionamento material é inútil, mas aqui eles têm um relacionamento que certamente não é material, porque os 5 Pandavas são os 5 Pandavas e ele é Krishna. E o relacionamento mútuo entre eles nunca pode ser um relacionamento material. Preste atenção. Se eu ver que o meu filho está em problemas, certamente eu posso entrar em problemas para salvá-lo. Se eu ver que um dos meus filhos está em problemas, certamente eu vou pular para salvá-lo, vou me sacrificar. Dessa maneira, eles têm um relacionamento mútuo, os 5 Pandavas e Bhagavan Sri Krishna, e é algo que está além da expectativa, além da imaginação. Então, Hanumanji Maharaj está fazendo um comentário maravilhoso. Ele diz que aqueles diferentes tipos de problemas que vieram na vida dos 5 Pandavas, na verdade, aqueles problemas estão assumindo o papel de um sadhu. Porque o papel de um sadhu, qual é o papel de um sadhu? Qual é o dever de um sadhu? O dever de um sadhu é cantar as glórias de Bhagavan, Harikatha Kirtana, e pela ajuda deste Harikatha transcendental, este sadhu pode arranjar seu Bhagavata Darshana. Este sadhu pode arranjar o seu Bhagavata Darshana. É possível. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, Hanumanji Maharaj Ki Jai Ho, ele está fazendo esse ótimo Siddhanta Vichar, que está além da nossa imaginação. Porque Krishna, quando os Pancha-Pandavas estavam em problemas, então, de qualquer maneira, Krishna abandonava qualquer outro dever e responsabilidade, e Krishna imediatamente corria para se encontrar com os 5 Pandavas. Este é o sintoma de prema, do amor divino. Este é o sintoma do verdadeiro amor, do verdadeiro prema. O verdadeiro prema não vai permitir que você descanse enquanto o seu amigo, enquanto a sua esposa, enquanto o seu filho está em problema. Isso não pode acontecer. Agora, Hanumanji Maharaj está comentando. Are premo paradhina vicharachara varjitaha niyajayatho tvam daute saratteyopi mama prabhum. Oh, Pancha-Pandava! Ó 5 Pandavas, o que é que vocês fizeram? Vocês são controlados pelo prema, eu sei disso. Todos vocês são controlados pelo prema. Assim como Bhagavan Sri Krishna falou no Chaitanya Charitamrita. Radhikar prem guru ami shishya not. No Chaitanya Charitamrita está escrito, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu,
I mean, Krishna speaking. Ou seja, Krishna está falando. Radhika Prem Guru. The love, the Ele diz prema que o of prema, Radharani o amor de is my Radharani, master. é o meu mestre. And going to make me dance. E And ele vai going me to fazer make me dance dançar. every now and then. Ele faz me dançar Every a now todo and then, momento. I'm going to Sempre dance. eu estou According to the dançando gesture de acordo com of os the gestos prema. daquele Radhika prema. Prem Guru. Radhika, the prema of Radharani. O verso diz: o prema, o amor I mean, divino de Radharani Radharani é meu guru. Ou seja, Radharani é guru. Krishna going to Krishna and declare está declarando Radhikar Prem Guru, que and Radhikara I am Prema Guru, the o disciple prema of de Radharani. Radharani é meu guru e eu sou o discípulo de Radharani. The symptom of love, O sintoma do the amor, characteristics of love as is características do amor é that. The que characteristics of a love característica do amor é que that love cannot o allow amor you to think não vai that you should not permitir do it. You should que do você it. pense que você deve fazer algo ou não deve fazer algo. Ele não vai te deixar pensar que, olha, eu não devo fazer isso porque eu sou Bhagavan Krishna, por que eu deveria fazer? Like ghost, they are controlled by prema. Então, os 5 Pandavas são controlados por esse prema. Eles deveriam pensar, olha, ele é Krishna, é o Senhor Supremo, nós não deveríamos engajá-lo In our, no nosso, diplomacy. como um diplomata para nós. Diplomat, there's where Krishna going to solve the problem Ou seja, there. Krishna foi lá resolver um problema para eles. So this way, they should think Dessa maneira, that we should not eles deveriam engage pensar Krishna, the que Supreme nós Lord, não deveríamos as the utilizar driver of the Krishna, chariot. que é o Senhor Supremo, como motorista They are na nossa totally carruagem. controlled by prema. Dessa Krishna is maneira, also eles são controlled by totalmente prema. controlados And por Panch Prema. Panda, Panch Krishna Panda, they are also controlled by e prema. os So they Panchapandavas have no são information. totalmente controlados So they por have no Prema. information about good Então, and por bad. isso, eles não têm nenhuma informação sobre o This que é is the- bom, o que é these are ruim. secret characteristics of Essas são prema. as características So Krishna secretas speaking, do Prema. Krishna not- Então, Krishna Krishna not não going vai to pensar think, que I am eu the sou o Senhor Supreme Supremo, Lord, infinitos Brahmandas universos are my estão sob meu control. controle. Krishna não está Krishna pensando. speaking, Krishna diz: Radhikar Prem Guru, Ami Shishyo not. The love, prema of Radharani is my Guru. o amor de I Radharani é am meu guru disciple. e eu sou um At any discípulo. time when giving E a any qualquer order or momento, gesture, em qualquer and dancing ordem ou according to gesto gesture. que ela faz, eu estou dançando de Radhika acordo com Prem esse Guru, gesto. Radhikar Prem Guru, Ami Shishyo not. I am puppet on a chain. Eu sou como uma Radhikar marionete. Prem Guru, Ami Shishyo not, যখন জয়ছে নাচায় নাচিয়ে উদ্ভট রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট যখন জয়ছে নাচায় নাচিয়ে উদ্ভট I am dancing Eu estou dançando without any, without any judgment. sem nenhum Because I lose julgamento, my common sense, porque what eu to do, perdi o what not bom to do. senso sobre o This que is the fazer, o que não characteristics fazer. of prema. Essa é a Follow what I característica say. do prema. Preste atenção no que eu estou dizendo. So, Então, Hanumanji Hanuman Maharaj Maharaj is estava shouting gritando e and dizendo: Are prema paradhina vichar achar varjitaha niyajayatha tvam daute sharathe yopi mama prabhum. Oh Panchapandava, ó, you are 5 not going to Pandavas, think vocês nem it's pensam good or bad. o que é You bom, are o que é going to ruim. engage my Prabhu. Vocês estão utilizando o meu Prabhu, As a o meu servant, Senhor, going como to um engage as a servo. driver of the chariot, Estão engajando or ele going como to, um motorista da for carruagem. diplomat. Ou como As um a diplomat, you diplomata are ou going to send. mensageiro, vocês enviam Follow. ele. Preste As a atenção. messenger you are going to send. You are not thinking is Supreme Lord. Eles nem pensam que Of ele é o course you Senhor have Supremo. Claro que Of course you are not going to vocês não make estão any, aparat, cometendo because nenhuma ofensa, nenhuma both parada, you, porque ambos, vocês, both vocês, os Panchapandava, Panchapandavas both Panchapandava e and Krishna, Krishna, they are todos all eles controlled são by controlados pelo Prema. It is the Essas são as characteristics características of do Prema, Prema. cannot Ele não allow vai you to permitir que você think pense twice duas vezes before antes de fazer qualquer coisa. Are prema paradhina vichara achara varjitaha. You have no common sense, Vocês não no, têm bom senso, vocês nem julgam o que é bom, o que é ruim, vocês perderam tudo, os Panchapandavas, né? Então vocês estão engajando o meu Prabhu como um diplomata, como um motorista da carruagem. Are prema paradhina vichara achara varjitaha niyajayatho tvam daute Sarathe opi mama prabhum.
Vocês estão engajando o meu Senhor em diferentes tipos de serviços. Preste atenção. Ó Pancha Pandavas, tentem entender. Eu sei que vocês não estão cometendo nenhuma ofensa porque vocês são controlados pelo Prema e Krishna também é controlado pelo Prema. Então todos os seus esforços, as suas ações são imaculadas. Embora externamente você possa achar que é ilegal, que está errado, mas na verdade toda a sua conduta, o seu comportamento é imaculado, impecável, porque vocês são controlados pelo Prema. Hanumanji Maharaj vai fazer um ótimo comentário. Ele está fazendo um ótimo comentário, um comentário maravilhoso. E o que ele diz? Nunamre Pandava mantra aushadam batho kinchana lokottaram bijanidhe mahamohano mohanam. Are Krishna, the name of Krishna is Mohan. O nome de Krishna é Mohan. Mohan significa que se qualquer pessoa olhar para Krishna, ela pode ficar hipnotizada. Krishna é Mohan. Então, um dos nomes de Krishna, Krishna tem incontáveis nomes. Ele tem 108 nomes principais. Krishna tem muitos nomes. Então, nós vemos, o nome de Krishna é Mohana. Mohana significa aquele que pode hipnotizar. Se você olhar para Krishna, você pode ficar louco. Você pode se lembrar do Kirtana. Eu já te dei esse Kirtana, você pode se lembrar. Bandhu sange jodi tobo rango porihas thake yovilar bandhu sange jodi tobo rango porihas তবে মোর কথা শোনো তবে মোর কথা রাখো যেও নাকো যমুনা কেশী তীর্থ ঘাটের শাখাত বন্ধুর সঙ্গে যদি তব থাকে পরিহাস ফলো. Preste atenção, esse Kirtana diz, se você for para o Keshigata, por acaso, se você olhar para Krishna, você não vai conseguir voltar para casa. E eu não estou contando uma história, eu posso dar incontáveis evidências, como o caso de Rashkan. Rashkan era um muçulmano. E ele decidiu ir para Agra, passando por Vrindavana, enquanto o amigo dele decidiu ir pelo caminho principal. Um foi por um caminho e o outro foi por outro caminho. E eles já tinham ouvido falar muitas vezes, ambos, os dois amigos, ou seja, Rashkan e o amigo dele, eles estavam vindo de Delhi e estavam indo até Agra. Ambos sabiam muito bem do fato de que se qualquer pessoa passar por Vrindavana, é muito difícil sair de Vrindavana, porque tem algum feitiço mágico ali. Muitos chefes de família, muitos reis, muitos. Nos Puranas, em toda parte eu posso mostrar que se eles realmente vieram dentro de Vrindavana, eles não puderam sair e voltar para suas casas. E Rashkan também. Rashkan, ele decidiu ir para Agra, passando por Vrindavana. E eles estavam indo de cavalo. O amigo dele foi pela estrada principal, preste atenção. E Rashkan passou por Vrindavana. E em Vrindavana, quando ele chegou nas margens do Yamuna, ali no Keshigat, ele desceu do cavalo e olhou para aquele belíssimo cenário, belíssimas canções de diferentes sadhus, o Kirtana deles. E ele ficou hipnotizado, ele não pôde mais voltar para casa. E por fim, ele recebeu o Darshana de Srinathji Maharaj.
quando ele se aproximou de Vallabhacharya, ou seja, o filho de Vallabhacharya, eu acho que é isso, Vitalanath. Quando ele chegou naquele Jyotipura para entrar no templo de Sanataji Maharaj, eles não permitiram que ele entrasse. Falaram, ei, sai daqui. Não deixaram ele entrar. Não deixaram ele entrar no templo. Então, Rashkan começou a chorar. Oh, eu quero receber o darshan do meu Gopal. Meu Gopal. Ele já tinha desenvolvido a amizade. E eles disseram, não, você não pode entrar. Então, onde eu poderei vê-lo? Se eu não posso vê-lo, se eu não posso receber o darshan de Sanataji Maharaj dentro do templo, então certamente eu posso receber o darshan quando Gopal estiver indo pastar com as vacas, porque eu ouvi que Krishna, ele vai levar as vacas para pastar, e lá eu posso encontrar com ele. E realmente, por fim, ele foi bem-sucedido em encontrar com Krishna na forma de um vaqueirinho. Então, a sua determinação nunca fracassará, desde que você tenha sinceridade, desde que você não tenha duplicidade. Então, Hanuman Maharaj está falando certo. Hanuman Maharaj está declarando, ó, 5 Pandavas, talvez vocês saibam algum feitiço mágico. Do contrário, o nome dele é Mohana. E no Chaitanya Charitamrita também está escrito, muitas vezes eu disse, Radha Sange Jada Bhati Tadaiva Madana Mohana. His name is Madan Mohan. O nome dele é Madana Mohana. Preste atenção. Muitas vezes eu disse isso. Eu posso me lembrar. Radha Sange Jada Bhati Tadaiva Madana Mohana. His name is Madan Mohan. O nome dele é Madana Mohana, o encantador do Cupido. Ou seja, quando ele está com Radharani. Quando Krishna está com Radharani, então o nome dele é Madana Mohana, não do contrário. Se Radharani abandonar Krishna, então Krishna não é mais Madana Mohana. Ele se torna hipnotizado pelo Aprakrita Kama. Krishna desmaia, Krishna fica louco. Esta é a atraente ou a charmosa atração de Radharani, Guru, a charmosa atração de Radharani, que é irresistível para Krishna, para o próprio Krishna. Krishna, ele atrai infinitos universos. Krishna é um objeto, Krishna é o objeto de atração. Krishna é o objeto de atração para todos os infinitos mundos, mas aquele Krishna, ele vai ser atraído por Radharani. Agora você entende quem é Radharani. Isso é Guru Tattva. Agora tente entender quem é Radharani. É uma mulher ou o quê? Tente entender. Enquanto a sua mente suja estiver te controlando, você nunca vai ser bem-sucedido. Tente entender todos os tattvas apropriadamente. Então, Hanuman Maharaj está dizendo, cheio de amor, ele está dizendo, Hanuman Maharaj diz, Nunam re pandava mantro aushadham bhato kinchana lokotvaram bijanidhe mahamohana mohanam. Are, o nome do meu Senhor é Mohana, e aquele Mohana pode hipnotizar todos. Mas agora vocês devem ter algum mantra, algum feitiço mágico, algum mantra secreto, eu acho. Ó, 5 Pandavas, talvez vocês conheçam algum mantra secreto, algum feitiço, alguma magia, para que Krishna sinta atração por todos vocês, para que Krishna sinta atração por todos vocês, para que Krishna sinta-se obrigado a vir imediatamente. Então, que tipo de feitiço, aí, ó, 5 Pandavas, que tipo de feitiço vocês fizeram sobre o meu Prabhu? Meu Prabhu ficou louco, ele quer vir aqui, ele sempre quer correr e encontrar com todos vocês. Nunamre Pandava
Nunam re Pandava mantra maushadam. Mantra oushadam. Mantra ou Shadam é um remédio ou uma poção na forma de mantra. Mantro maushadam Bhato kinchana. What kind of magic spell is there? Que tipo de feitiço mágico há aí? Que tipo de feitiço mágico vocês fizeram com Krishna para que Krishna sinta essa reação, essa atração irresistível por vocês? Mantra maushadam Bhato kinchano Lokottaram Bijanidhe Mahamohano Mohanam Nunam re Pandava Mahoshadam Nunam re Pandava Mantro Maushadam Nunam re Pandava Mantro Maushadam Bhato Kinchano Lokottaram Bijanidhe Mahamohano Mohanam. Hanumanji Maharaj está fazendo esse ótimo comentário, Siddhanta Vichara, que nós nunca sabíamos, esse maravilhoso Siddhanta Vichara. Agora, ao falar dessa maneira, Hanumanji Maharaj começou a pular. Hanumanji Maharaj começou a dançar e pular. Pandaveyo jasassini utplutto monina mohor nittati bhakticha. Now, agora, oh mother, ó mãe, ai mataha, oh my mother, ai mataha, ó mãe, you are the honor of all Panchapandavas. Você é a honra de todos os Panchapandavas. You are staying, because Panchapandava all gone. You are staying, oh Matra, oh my mother. Ó minha mãe, você é o símbolo da honra deles. Preste atenção. Hanumanji Maharaj está falando dessa maneira. Ou seja, Parikshit Maharaj está falando para sua mãe. Oi Mataha Pandaveya Jasassini. Depois de falar dessa maneira, Hanumanji Maharaj, movido pela sua bem-aventurança divina, Paramananda, ele começou a pular e dançar. Começou a pular. E, com Narad Maharaj, ele começou a dançar também. Preste atenção. Ittukta Hanuman Mataho Pandaveya Jasassini Utplutto Monina Mohor Nittati Bhaktisha. Repeatedly Hanumanji Maharaj going to dance. Repetidamente, Hanumanji Maharaj vai dançar e Narad Maharaj também. E ele vai falar ótimos Siddhantas novamente. Preste atenção no que eu estou dizendo. Novamente, ele vai falar maravilhosos comentários, falando todo esse Siddhanta. Hanumanji Maharaj diz: Mahaprabhu Bhakta Vatshalya Bharanijitaha Prabhu. Ó Prabhu, você tem incontáveis qualidades. Ó meu Senhor, você tem incontáveis qualidades. Mas uma qualidade, uma dessas qualidades supera todas as outras. E ela se chama Bhakta Vatsalya. Bhagavan, ele tem incontáveis qualidades, mas Bhakta Vatsalya, ou seja, a afeição que ele sente pelos devotos, essa qualidade, Bhakta Vatsalya, é a maior de todas. Preste atenção. Ela supera todas as outras qualidades. Oh Mahaprabhu Bhakto Vatshalya Bharanijita. Ó Prabhu, você é controlado por essa qualidade de Bhakta Vatsalya, pela afeição pelos seus devotos. Até mesmo você perde o seu controle. Você perde até mesmo o seu controle do que você fez, o que você não fez. Você não consegue se lembrar. Isso se chama Bhakta Vatsalya. Aho Mahaprabhu Bhakta Vatshalya Bharanijita.
karoshi evam opi shiyo chitya karsho kochestita. Aho, Prabhu, você é totalmente controlado por essa qualidade de Bhakta Vatsalya. Você ama os seus devotos. Essa é a sua principal qualidade. E todas as outras qualidades, essa qualidade é a qualidade central. É a qualidade central em torno do qual todas as outras qualidades são situadas. Aho Mahaprabhu Bhakta Vatsalya Bharanirita Karoshi evam opi shiyo chitya karshoko chestita. Prabhu, você é controlado por essa qualidade de afeição por seus devotos. Então você não consegue nem mesmo se lembrar. Você abandona os seus princípios, o seu idealismo, tudo. Você abandona tudo por conta da sua Bhakta Vatsalya. Você nem pensa repetidamente. Olha, isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Você faz todos os sevas para os 5 Pandavas porque você ama eles. Eles são seus devotos. Então você nem pensa no que fazer, o que não fazer. Você é controlado por eles. Então, eu sei, Hanuman Maharaj está dizendo. Então agora eu fiquei sabendo. É por isso que você faz qualquer tipo de serviço. Você nem pensa, olha, eu não devo fazer esse tipo de serviço. Qualquer tipo de serviço você está pronto para fazer. Como um porteiro, você se senta com uma espada. Do lado de fora do portão dos 5 Pandavas, eles estão lá dormindo. E Krishna fica sentado do lado de fora em Virasana. Virasana é um tipo de postura. E ele fica com uma espada ali, Krishna, como um porteiro, um guardião. E também nós sabemos que Bali Maharaj, Vamanadi Maharaj, atua também como um porteiro no portão de Bali Maharaj. Nós sabemos muito bem. Então, Aho Mahaprabhu Bhakta Vatsalya Bharanirjita Karoshi evam api shiyo chitya karshoko chestita. Então, nós sabemos que você é controlado por esse relacionamento amoroso com os Pancha Pandavas, os 5 Pandavas, e você perde a sua paciência se eles ficam em problemas. Você abandona qualquer dever, responsabilidade e corre imediatamente para se encontrar com eles, para solucionar aquele problema. Então agora, Hanuman Maharaj falou, agora eu sei, agora eu fiquei sabendo. Por que você age como um motorista? Por que você age como um mensageiro? Por que você age como um diplomata? Por que você age como um amigo? Por que você age como um porteiro? Tudo isso, agora eu estou sabendo. Aho Mahaprabhu Bhakta Vatsalya Bharanirjita Karoshi evam opi siyo chitta karshoko chestita. Você faz todos os diferentes tipos de seva para os 5 Pandavas. E, ao ver que você está fazendo todos os diferentes tipos de serviço para os 5 Pandavas, todos nós sentimos atração e nós glorificamos você. Você é grandioso, você tem Bhakta Vatsalya, afeição pelos seus devotos. E Hanuman Maharaj diz, eu também sou afortunado. E por que ser afortunado? Hanuman Maharaj diz, eu também sou afortunado. Por quê? Por que você é afortunado? Mamapi paramam bhagyam parthanaham tesu maddamah bhimaseno mamo bhrata kanyano vayasa priyaha. I am very lucky. Eu sou muito sortudo. Por quê? Hanuman Maharaj, ele é Pavana Putra, é o filho do deus do vento. E Bhimasena também é filho de Pavana, o deus do vento. Preste atenção, Bhimasena também é filho do Pavana, o deus do vento. E Hanuman também. Então eles são irmãos, certo? Bhimasena é o irmão de Hanuman Maharaj. Bhimasena é o irmão, porque os dois são filhos de Pavana Deva, o deus do vento.
Então, Hanumanji Maharaj está proclamando, está declarando que, embora por idade Bhimacena seja mais novo, Bhimacena é mais novo, de acordo com a idade, mas na verdade ele é mais velho que eu em relação à qualidade. Então, Hanumanji Maharaj está falando, olha, eu sou muito afortunado, porque eu também sou filho de Pavanadeva e Bhimacena também. Ou seja, ele é meu irmão mais novo, ainda assim, ele tem mais qualidades. Se você for julgar, você deverá honrar Bhimacena, porque em minhas qualidades eu não sou nada. Então, Hanumanji Maharaj ki jai ho. Hanumanji Maharaj diz, com um humor totalmente entusiástico, ele diz: Mamapi paramam bhagyam parthanam teshu maddamaha bhimaseno mamo bhrata kaniyano vayasa priyaha. Externamente você vai ver que ele é mais jovem do que eu, mas na verdade ele é mais velho do que eu. Na verdade ele é mais velho, ele é sênior em relação a mim, porque ele tem todas as boas qualidades. Então eu tenho muito orgulho deste fato, eu tenho muito orgulho do fato de que Bhimacena é meu irmão. Eu tenho muito orgulho deste fato. Hanumanji Maharaj está dizendo, Hanumanji Maharaj está dizendo, Hanumanji Maharaj está dizendo, eu tenho muito orgulho do fato de que Bhimacena é o meu irmão mais jovem. Irmão mais jovem, mas ele é meu irmão mais velho. As qualidades, todas as qualidades dele são muito elevadas. Eu não tenho tamanhas qualidades. E Bhagavan Sri Krishna, ele expressa o maior amor por eles. Preste atenção. Bhagavan Sri Krishna, de todas as maneiras possíveis, ele... Bhagavan Sri Krishna, ele sempre estabelece a honra e a dignidade dos 5 Pandavas, de todas as maneiras possíveis. Ou seja, quando Krishna organizou aquele Raja Suya Yagya, também o propósito era reestabelecer os 5 Pandavas em todo o mundo, para estabelecer a dignidade deles, para estabelecer as glórias deles, nada além disso. E Hanumanji Maharaj diz, veja só como é possível. Krishna aprovou até mesmo o casamento da irmã dele, Subhadra, com Arjuna. Veja só quão profundo é o relacionamento entre eles. Que Krishna aprovou o casamento de Subhadra, que é a irmã dele, com quem? Com Arjuna. Então tem um ótimo incidente que aconteceu em Dwaraka. Um incidente maravilhoso. Um dia, Krishna, disfarçado de um sadhu, Arjuna, disfarçado de sadhu, com o cabelo embaraçado e a roupa velha, vestido como um sannyasi, ele entrou no reino de Krishna, ou seja, Dwaraka. E ali, todos convidaram ele, você é um grande sannyasi, vem aqui e tome prashada na nossa casa. E davam alguma doação para ele também. Então, Arjuna estava disfarçado de sannyasi, de um devoto. Então todos convidaram ele, e Krishna é muito esperto. Krishna é muito esperto. Krishna sabia. Krishna sabe que ele é meu amigo Arjuna, mas ele não declarou isso abertamente. Krishna sabia muito bem que era o seu amigo Arjuna, mas Krishna, Balaramaji Maharaj convidou, você é um sannyasi, tome prashada na nossa casa, venha. Então Balaramaji Maharaj chamou e Krishna aprovou. E ali, na verdade, Arjuna foi tomar prashada
E quem estava servindo? Subhadra. Subhadra estava servindo. E a mãe também. A esposa e mãe de Krishna, todas as pessoas ali, a família. Não posso nem contar quantos nomes, porque a família é muito grande. Então, todos foram cuidar daquele sannyasi, e isso já tinha sido pré-planejado. Isso foi um arranjo do Senhor Supremo, que Subhadra sentiu atração por Arjuna, e Arjuna também sentiu atração por Subhadra. Então, de qualquer maneira, depois que acabou a prachada, Arjuna sequestrou Subhadra e subiu numa carruagem e saiu com a carruagem muito rapidamente. E Balarama de Maharaj ficou muito bravo. Ei, eu achei que você era um sannyasi. Como é que você está sequestrando a minha irmã? Eu vou te matar. Então, Balarama de Maharaj saiu correndo atrás da carruagem e Krishna agarrou os pés de lótus de Balarama. Oh, Bala, não vá. Não, eu vou matá-lo. Ele veio disfarçado de sannyasi. Ele é Arjuna, eu vou matá-lo. Então, Krishna falou com a cabeça muito tranquila. Ele falou, Prabhu, meu irmão mais velho, quem é que está sequestrando quem? Krishna está perguntando para Balarama. Ele falou, olha, você está falando desnecessariamente que Arjuna sequestrou a sua irmã, Subhadra. Mas veja só, qual é o caso? O que está acontecendo? Subhadra é que sequestrou Arjuna. Quem é que está dirigindo a carruagem? Então Krishna agarrou os pés de lótus de Balarama e falou, por favor, perdoe. Ou seja, Krishna deu a aprovação. Krishna deu essa aprovação. Então, Balarama de Maharaj ficou muito bravo. E quando Krishna agarrou os pés de lótus de Balarama, Balarama se acalmou, não falou mais nada. Então, a irmã partiu para sempre como a esposa de Arjuna. Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, é algo muito mágico. Então, Hanuman Maharaj está dizendo. Hanuman Maharaj está dizendo. So, Hanuman Maharaj speaking, Shasri Danadi Shakshena Jashamag Anukampitaha Teno Tashar Junaswapi Priyo Madrupa Banodhajaha. Follow. Hanumanji Maharaj going to declare openly. Hanuman Maharaj está declarando abertamente. Not only friendship, não apenas amizade, eles tinham uma amizade profunda. Uma amizade que não existe em nenhum outro local. Veja só, Hanuman Maharaj está dizendo, Krishna até mesmo aprovou o casamento da própria irmã dele com Arjuna. Então, que tipo de relacionamento profundo eles têm? Pense sobre isso, preste atenção. E Arjuna também. Arjuna também, ele estava ele andava naquela carruagem em cuja bandeira tinha a minha imagem, Hanuman Maharaj diz. Pois Hanuman Maharaj está lá na carruagem, na forma da bandeira. Hanuman Maharaj está na carruagem, na forma daquela imagem dele. Na verdade, Hanuman Maharaj Shakti, o poder dele está lá na carruagem, naquela bandeira. E se chama, na verdade, essa bandeira Makaradwaja, alguma coisa assim, eu acho que eu esqueci. Então, essa bandeira tem a imagem de Hanuman Maharaj. Preste atenção. A bandeira que há na carruagem de Arjuna, ela se chama, na verdade, Makaradwaja. Não é isso. O nome é... Tem um outro nome essa bandeira. Bajranga Bali. Tem um outro nome essa bandeira. Então, a carruagem vai com este nome. Então, Hanuman Maharaj está dizendo,
que Krishna aprovou o casamento entre sua própria irmã com Arjuna e, ao mesmo tempo, a minha imagem você pode encontrar na bandeira daquela carruagem, porque Bhagavan, ele é sempre controlado pelos devotos. Isso é a regra geral. Aham bhakta paradhino hi asatantra ivodijo sadhu brigrasta hridayo bhaktair bhakta jana priyaha. You can remember this. Você pode se lembrar deste shloka no nono canto, Ambarish Maharaj e Durvasha Muni, naquela história, Bhagavan falou: Aham bhakta paradhino hi asatantra ivodijo sadhuvir grasta hirdayo bhaktair bhakta jana priyaha. I am controlled by devotees. Bhagavan falou: eu sou controlado pelos devotos, eu estou sob o controle dos devotos. Eu sou controlado pelos devotos. Madannate na jananti, they don't like to. E eles, os devotos, não têm interesse em saber sobre mais nada além dos meus tópicos. E eu também não tenho nenhum interesse em nenhum outro tópico além dos meus devotos. Não tenho nenhum interesse em outros tópicos. Madannate na jananti naham tebhyam managafi. A little bit, I don't understand. Não entendo nem um pouquinho sobre outras coisas. Então, Hanumanji Maharaj está dizendo, Hanumanji Maharaj speaking, that sasri dana disakshena ya shammag anukampitaha teno tasyarjuna swapi priyo madhurupa banodhajaha. Follow. Dessa maneira, Hanumanji Maharaj está glorificando o nome dos 5 Pandavas. E o que dizer? Depois disso, Hanumanji Maharaj diz: Prabhu Priyatamo. Usualmente, eu comecei com este Siddhanta Vichara, dizendo que Bhagavata Bhakti, Bhagavata Kripa, a misericórdia do Senhor Supremo, nunca pode vir até mim diretamente. Sadhu Sangha Sarvasastre Koi, Lavamatta Sadhu Sangha Sarvasiddhi Hoi. Or Krishna Bhakti Janma Mul, the very root cause. Então a raiz de Bhakti é Sadhu Sangha. Você pode se lembrar disso. E agora, Hanumanji Maharaj está falando a mesma coisa, que é esse ponto que eu falei no início. Bhagavata Bhakti, Bhagavata Kripa, sempre vem até nós por intermédio de Guru Vaishnava, não diretamente. Prabhu priyotamanastu prasadam paramam vina no siddhati priya seva dasanam no palatyopi. Prabhu Priyatamo, those who are the near and dear one. Prabhu Priyatamo, aqueles que são muito queridos pelo Senhor, sem a satisfação deles, sem satisfazê-los, sem satisfazer aqueles que são muito queridos, que são próximos do Senhor Supremo, Bhagavan, o devoto, sem servi-los, sem satisfazê-los, ninguém pode obter misericórdia. Ninguém pode obter o seva eterno a Bhagavan. Essa é a regra. Este é o sistema. Preste atenção. Esta é a regra, este é o sistema. Prabhu Priyatama-nastu. Tente ouvir com bastante atenção. Prabhu Priyatama-nastu prasadam paramam vina. Prabhu Priyatama-nastu
prasadam paramam vina no siddhati priya seva dasanam no phalati yopi. Nós não podemos obter o serviço eterno a Bhagavan sem a misericórdia daqueles que são muito próximos e queridos de Bhagavan. Diretamente nós não podemos obter o seva. Preste atenção. Taladhaja is the name of the chariot of Balaram. Taladhaja é o nome da carruagem de Balaram. E Hanumanji Maharaj tem um outro nome, a carruagem, que é em nome dele, aquela carruagem, né? Preste atenção. E tem aquela bandeira. E Hanumanji Maharaj está lá, na forma da imagem dele, né? Tem a imagem dele na bandeira da carruagem de Arjuna. Então, o primeiro verso, ou seja, este verso, aqui Hanumanji Maharaj está declarando that Prabhu priyotamanastu prasadam paramam vina no siddhati priya seva dasanam no phalati api. Depois disso, Hanumanji Maharaj diz, Tasmad, é por isso, portanto, Tasmad Bhagavato Sreshto Prabhu Priyo Tamo Chitam Tatro no Gamanam Tesham Darshanas Srayane Tatha. What speaking? After that. O que ele diz? Depois disso, Tasmat, portanto, Bhagavata Shrestha, ó grande, o maior dos devotos, ó Narad Maharaj, por que você não vai e veja diretamente? Eu apenas estou descrevendo. Você pode ir e ter uma experiência direta. Preste atenção no que eu estou dizendo. Bhagavata Shrestha, ó maior dos devotos, ó Narad Maharaj. Ei, Priyatama, ó devoto mais querido do Senhor, por que você não vai e tenha uma experiência prática? Você pode conhecer diretamente. Tasmad Bhagavato Sreshto Prabhu Priyotamo Chitam Tatro no Gamanam Tesham Darshanasrayane Tatha. What speaking? O que ele diz? Tasmad Bhagavato Sreshto Tasmad Bhagavato Sreshto Prabhu Priyotamo Chitam Tatro no Gamanam Tesham Darshanasrayane Tatha. Why not you go and por que você não vai e veja você mesmo o que é que acontece lá? O que é que está acontecendo lá? Hanumanji Maharaj diz, Rei Narad Maharaj, até mesmo quando Bhagavan veio aqui em Dwaraka, ou melhor, agora, Bhagavan veio em Dwaraka e você quis ficar lá, mas tem um ponto. Hanumanji Maharaj está dizendo, ó grande devoto, ó Maharishi, ó Naradi, assim que o meu Prabhu veio em Ayodhya na forma de Ramachandra, preste atenção. Quando ele veio na forma de Ramachandra, ali também você pode ver que Brahma, Shankar, eles também não receberam aquele tipo de misericórdia que os 5 Pandavas estão recebendo. Nem mesmo Brahma, Shankar, eles nunca receberam essa oportunidade, esse tipo de seva, esse tipo de misericórdia que os 5 Pandavas estão desfrutando. Naquela época, quando o meu Prabhu veio na forma de Ramachandra, então Brahma, Shankar, todos eles tentaram o melhor para receber essa misericórdia, mas não receberam esse tipo de misericórdia. Dushtarko está além de qualquer discussão, além de qualquer lógica. Muito difícil de entender que tipo de misericórdia que os 5 Pandavas estão recebendo. Até mesmo Brahma, Shankar, nem em sonhos, eles poderiam esperar receber esse tipo de kripa de Bhagavan. Bhakta Bhakti Vivardhan Paramai Sarjo Madhurja Vichitra. And that time also
Naquela época também, em Ayodhya, Bhagavan não exibiu esse tipo de lila tão generosa, aquele tipo de lila de coração aberto, tão magnânima. Ramachandra era mais reservado. Eu posso falar sobre este ponto no 11 de dezembro, não antes disso, porque agora nós vamos entrar no mês de Kartika e vamos falar sobre outros tópicos, talvez vocês saibam sobre isso. Então vejam, eu posso começar daquele dia, 11 de dezembro, não antes disso, eu acho, porque tem muitos sevas. Ajodhayam tadanintu Ajodhyanam tadanintu Prabhuna viskritam najat Mathuraika pradeshe Taddarukayam padarshitam. Follow. You try to sing. Tasmad bhagavato sreshto Prabhu priyotamo chitam Tatro no gamanam Tesham darshanasrayane tatha. This kind of excellent kripa. Esse tipo de kripa excelente, esse tipo de opulências, esse tipo de lila aberta, esse tipo de misericórdia generosa não estava presente quando o meu Prabhu veio na forma de Ramachandra. É o mesmo Prabhu. Quando ele veio na forma de Ramachandra, naquela época, ele não era tão magnânimo, ele era mais reservado. Agora, o meu Prabhu veio na forma de Krishna e está fazendo essas lilas abertas, magnânimas, generosas. Esse tipo de lila tão magnânima, tão generosa, essas lilas tão elevadas, esse tipo de lilas amorosas, nós não pudemos esperar naquela época, quando o meu Prabhu veio. Na forma de Ramachandra, ele era muito reservado. Preste atenção no que eu estou dizendo. Tasmad bhagavato sreshto prabhu priyotamochitam Tasmad bhagavato sreshto prabhu priyotamochitam Tatro no gamanam Tesham darshanasrayane tata. Why not you go and Ele diz, por que você não vai e veja a misericórdia que os 5 Pandavas receberam? E neste ponto aqui eu quero parar hoje, preste atenção. Quero parar por aqui, porque se eu falar muitas coisas, então, por fim, Juyam niloke batabhuri bhaga jesam grihana vasati tishakshat guru parabrahma manushalingam. Follow. What is it? O que eu disse? So, I like to discuss this point Então, before ending. eu quero falar sobre este ponto antes de terminar. Então, Bhagavan diz, no Srimad Bhagavati Mahapurana, 11º canto, ele fala para Uddhava, Uddhava, apenas devido a Sadhu Sangha, muitas pessoas receberam a minha misericórdia, o meu darshana. Bahovo matpadam praptya trashta kayadhavadayo. Você pode se lembrar, Bhagavan Sri Krishna falou para Uddhava de Maharaj no 11º canto. Bahovo matpadam praptya trashta kayadhavadayo. Vishaparva valirvano mayaschato vivishana. Sugrivo Hanuman Niksho Gajo Griddo Vaniko Pato Vyada Kubja Braji Goppo Yagyo Patnahas Tatha Pare Te Nadhito Sutigana Nupasita Mahattamaha Abrata Tapta Tapasha Satsangyadman Upagataha Bahovo matpadam prapta trashta kayadhavadayo Vrishaparva balirvano mayascha ato vibhishanaha Sugrivo Hanuman riksho gajo griddho vaniko pataha Vyadaha kubja braje goppo yagyo patnahas tatha pare Te nadhita sutigana Nupasita mahattamaha
abrata tapta tapasho satsangyadamam upagata. Satsango. All glories to Satsango. Satsanga, todas as glórias a Satsanga, todas as glórias a Satsanga. O que é que Satsanga pode fazer? Não me faça essa pergunta. Não faça essa pergunta. O que Satsanga pode fazer? O que Satsanga não pode fazer? Ou seja, o que ela não pode fazer? Pode fazer tudo. Sadhu Sango, Sarva Shastra Koi, Lavamatto Sadhu Sange, Sarva Siddhi Hoy. Todos os Shastras falam que apenas 1/1000 de segundo de Satsanga pode conceder todas as perfeições. Então, Bhagavan Sri Krishna falou diretamente que Troshta, várias pessoas, né, como Prahlada Maharaj, Kayadu, o filho de Kayadu, Brishaparva, o filho de Prahlada, Bali Maharaj, o neto de Prahlada Maharaj, Maya, como eles receberam a misericórdia. Eu posso falar no 11 de dezembro como eles receberam. Maya era um demônio, Vibhishana também, como? Sugriva, como? Eles receberam a oportunidade. Foi por meio de Sadhu Sangha. E também Gajendra, Hanuman Maharaj, Grida, ou seja, Jatayu, todos, Kubja, em Mathura, e as esposas dos Brahmanas, todos eles obtiveram a chance de estar em Satsanga e tão e somente apenas por conta da Sadhu Sangha, eles foram bem-sucedidos em encontrar com Krishna, em obter os pés de lótus de Krishna. Agora você pode entender todas as glórias da Sadhu Sangha, porque Bhagavan Sri Krishna falou que eles nunca estudaram os Vedas. Eles nunca estudaram os Vedas. Preste atenção. Eles nunca adoraram. Eles nunca adoraram nenhuma grande personalidade. Eles nunca fizeram nenhuma austeridade, penitência. Eles nunca fizeram nenhuma austeridade e penitência na vida deles. Bhagavan Krishna diz, apenas, tão e somente, devido a Sadhu Sangha, eles vieram até mim, eles me obtiveram. Bahavo matpadam prapta trashta kayadhavadayo Vrishaparva valirvano mayaschata vibhishana Sugrivo hanuman riksho gajo gridho vaniko pataha Vyadaha kubja braje goppo yagya patnas tatha pare tenadhito sutigana nupashita mahattama abratat tapta tapasho satsangyat mam upagataha juyam niloke batbhuri bhaga. Follow this sloka. Juyam niloke batbhuri bhaga lokan punanam manayo vijanti jesham grihana vasati sakshat gudam param brahma manushalingam juyam niloke batbhuri bhaga loka punanam munayo vijanti jesham grihana vasati sakshat guru parabrahma manusalingam vanchakalpadurvasya kripasindu bhavacha patitanam pavane bhavishna vyo namo namah.